Eu quero falar agora sobre a entrevista de ontem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à Globo News. Ele disse que o mercado está menos receoso com a passagem de um governo para o outro. Essa análise foi feita ao responder se o favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais já estaria precificado no mercado ou se haveria turbulência. Campos Neto também acredita que a inflação brasileira vai atingir um pico entre abril e maio e depois deve recuar. Eu queria ouvir o Josias a respeito dessas falas de Campos Neto, que até deixam ali meio claro na análise dele de que o Lula pode ganhar. É isso, Josias? O Roberto Campos Neto, depois que o Paulo Guedes se desmoralizou, virou um capacho do Bolsonaro, ele está se solidificando como a principal autoridade econômica do governo. E há um detalhe que facilita esse movimento, que é o fato de que hoje o Banco Central dispõe de autonomia. Então, o mandato do Roberto Campos no Banco Central vai até 2024. Então, ele tem liberdade para dizer o que os fatos estão demonstrando, sem o risco de se indispor com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ficar com raiva, é pior para o Bolsonaro. O chamado mercado, Fabiola, esse ente desalmado que desfila o seu nervosismo pela conjuntura nacional, já não se espanta com a possibilidade de um terceiro mandato do Lula. Foi isso o que declarou, com outras palavras, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, nessa entrevista à Globo News. Segundo ele, os preços fixados pela turma do papelório já excluem o risco dessa passagem de um governo para o outro. Por quê? O alegado receio de uma guinada à esquerda desaparece à medida que o Lula se move para uma região que o Roberto Campos Neto chamou de centro. Com essas declarações, o presidente do Banco Central joga água no chope do Bolsonaro, o chope que o Bolsonaro reservou para servir para o eleitorado nesse ano de 2022. A tática de campanha do Bolsonaro passa por um processo de infantilização. Como nas velhas cantigas de niná, que são entoadas para fazer criancinha dormir, incutindo o terror, o Bolsonaro instila no eleitor o medo de que uma assombração de esquerda vá ressurgir para pegar os brasileiros que têm medo de careta. A passagem do Lula pelo poder teve muitas marcas, algumas bastante deletérias, mas o esquerdismo não foi uma dessas marcas. O problema do Bolsonaro, insinuado nas pesquisas e agora também nas planilhas do mercado, é que o antipetismo de 2018 foi atenuado pelo antibolsonarismo de 2022. O pessoal do mercado, já bem crescidinho, observa o liberalismo do Paulo Guedes fazendo água, vê um pedaço da classe média desembarcando do Bolsonaro e percebe que não faz sentido tomar susto com um boi da cara preta que oferece ao ex-tucano Geraldo Alckmin a posição de vice. Então, no fundo, o mercado quer crédito subsidiado e desconto nos impostos. E essas, Fabiola, são mercadorias que o Lula ofereceu quando passou pela presidência. Então, o mercado já está olhando para o Lula como o próximo presidente da República e, nas suas declarações, o Campos Neto reconheceu a realidade. Olhando para os preços do mercado, ele nota que já não há o pavor, o medo de uma guinada à esquerda, até porque esse medo nunca existiu.